noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Missões Web, a rádio que faz missões com você. Hoje é sábado, segundo sábado do mês. Hoje é dia de entrevista com o pastor. Hoje quem está aqui sou eu, pastor Renato Costa. Louvado seja Deus. Hoje eu estou trazendo aqui, projeto Missões e a rádio Missões Web, estou trazendo hoje aqui o pastor Oriones, da Assembleia de Deus, profetizando no Vale. Pastor presidente, pastor Hamilton. Louvado seja Deus, Mas antes de nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você, como ovelha, gostaria de ser ovelha se você fosse pastor? Você seria uma boa ovelha para um pastor? Se você fosse um pastor, você queria ter você como ovelha? Então vamos pensar nisso, Louvado seja Deus. Esse programa, entrevista com o pastor, ele foi feito para os pastores contar a sua história, os momentos de dificuldade, de alegria, de tristeza, pastores que hoje são tão apedrejados, a mídia cai em cima, os pastores inverteram os valores. Tem os lobos devoradores, a gente sabe que tem os lobos devoradores, mas a gente não pode generalizar. Tem tantas pessoas, tantos pastores que dão sangue, dão a vida pelo Evangelho de Cristo, e estão nessa peleja não por dinheiro, não por fama, não por glória, mas dão a vida por amor a Cristo, por amor às almas. Eu conheço diversos, e hoje temos aqui o pastor Oriones, da Assembleia de Deus, profetizando no Vale. Louvado, eu sou suspeito para falar, porque já, além de ser pastor, é meu amigo de muito tempo, somos vizinhos, louvado seja Deus, e hoje nós congregamos na mesma igreja. Já congregamos antes, passou para cá, e trouxe para cá também, louvado seja Deus, e hoje estamos aqui congregando juntos, louvado seja Deus. E vamos começar, gente, a entrevista com o pastor. Louvado seja Deus, aleluia. Primeiro, poxa, que falta de educação minha, Vou deixar o pastor aqui se apresentar, dar o seu boa noite, falar com vocês. Amém. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Um abraço, um beijo no coração. E vamos com o pastor Renato nesse projeto aí, estamos agarrados. Consegui arrastar ele de novo junto comigo. Nós estamos aí juntos para fazer a obra do Senhor. Amém? Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Estamos juntos aí nessa obra. Louvado seja Deus, aleluia, Então vamos começar, gente? Para quem acha que vida de pastor é fácil, para quem acha que vida de pastor é só molezinha, Já trouxemos aqui, hoje se eu não me engano já é o quinto pastor, que foi entrevistado aqui no programa Papo de Cristão. Estou tão acostumado com o Papo Cristão, com um programa que entrevista de pastor, e eu não vi muita moleza não, tá, irmãos? Momentos de alegria, mas muitos momentos de dor, momentos de angústia, Louvado seja Deus, porque os pastores eles foram chamados para isso, para estar aí do lado, para ajudar, estender a mão, sentir a dor do próximo, tem que ter a íntima compaixão, Como Jesus tinha, e a figura do pastor, que é o nosso maior pastor, o nosso verdadeiro pastor. Quando a Bíblia fala de verdadeiro pastor, não quer dizer que há pastores aqui falsos, mas pastores por dom dado pelo pastor, pelo sumo sacerdote, pelo pastor. Então, hoje eu vou começar com aquela pergunta básica: aonde tudo começou, pastor Leon? Rapaz, meu ministério começou, foi numa varandinha pequena, foi lá em Engenheiro Pedreira, quem não sabe, acho que é Guandu, município de Japeri, Foi, o ministério começou lá, com o pastor Neuci, hoje ele já está na glória, amém, mas tudo começou com ele, a gente era jovem, dei muito trabalho, dei muito trabalho, meu pastor foi sofrido, e eu carrego um bocado de coisa, aprendi um bocado de coisa com ele, igual estou aprendendo com o pastor Renato, aprendi com o pastor Joás também, Congriguei com o pastor Joás um montão de tempo, pastorzaço, com ele eu fui consagrado a diácono, e o pastor Moisés, fui consagrado com o pastor Moisés a presbítero, e fui consagrado com o pastor, aqui com o pastor, nosso pastor presidente, E foi bem sofrido, Quando eu vim de Engenheiro Pedreira para Seropédica, fiquei um bom tempo sem vir à igreja, mas
Graças a Deus não afastei não, mas fiquei sem congregar, né? A gente ficamos sem congregar. E um certo dia eu trabalhando numa obra, tem bastante conversa, papo tem, trabalhando numa obra, eu conheci o pastor Joás, né? O pastor Joás me chamou para ir para a igreja dele, e eu falei, pastor, um dia eu vou. Mas não estava querendo muito ir não. Falei, pastor, um dia ele congregava na igreja no campo do... uma subidinha na casa dele, de um ponto de pregação, eu não fui. Isso aí levou uns 3 a 4 meses, eu falei, rapaz, ele sempre me chamando e eu não fui. Quando foi um certo tempo, ele veio fazer a igreja perto da minha casa. Eu falei, Jesus, não tem jeito não. Eu não fui lá, o homem trouxe a igreja até mim. Aí eu comecei a visitar e comecei a congregar com o pastor Joás. E com ele eu fiquei congregando 15 anos. Eita. Pastor Joás. 15 anos congregando o pastor Joás, e eu saí de Engenheiro Pedreira, levei até uma palavra bem dura, até tiro meus vistos, até enche d'água. Eu tenho meus irmãos, né? Hoje é tudo benção, mas uma certa vez eu vim congregar para cá e meu irmão veio me visitar, né? Eu bem alegre que eu estava na igreja, né? Eu falei, poxa, eu conheci um pastor abençoado, igual o pastor que a gente tira, e rapaz, esse pastor deve ser sem vergonha que nem você. Meu Deus, né? Aquilo me entristeceu, eu chorei muito, minha esposa, não fica assim não, eu chorei bastante. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu fiquei cabisbaixo, a gente pensa que vai receber uma palavra de ânimo, né? Que você já está meio, entendeu? Você sai de um lugar para outro, mas tudo projeto de Deus, né? Porque Deus disse que me tirar de Engenheiro Pedreira e me trazer para uma terra, e Deus estava me dando um molde de chave na minha mão, né? Ou seja, a obra tinha que prosseguir, né? E onde eu morava as coisas não andavam, não acontecia. Deus me trouxe para a Seropédica, minha esposa não queria nem vir. Eu botei as coisas dentro do caminhão, eu falei, ou você vem ou você fica aí. Ela, como mulher sábia, me acompanhou. Né? E aqui, pela misericórdia de Deus, eu fui fazendo a obra, entendeu? Eu tenho muito amor pela obra de Deus, eu tenho uma paixão por esse meu Deus imensa. Eu falo que eu não vejo, pastor Renato, a minha vida hoje sem Jesus. Entendeu? Eu não vejo minha vida hoje sem Jesus, sem estar adorando a Deus, né? E vim para cá, passei muita prova, entendeu? Fiquei desempregado, entendeu? Tudo vem, mas tem a provinha. Tem, tudo para as coisas acontecer, né? E eu comecei a congregar com o pastor Joás, fui consagrado a diácono, que tem que começar, a pessoa fala que tem que ter os degraus, né? Tem gente que pula o degrau, eu não, eu fui no degrau certo, né? Direitinho. Vinha diácono direitinho, congregando com o pastor Joás, sempre respeitei o meu pastor presidente, né? Todos os pastores, você me conhece, sabe que eu dou um valor a pastor danado. Eu tenho até medo. Entendeu? Quando as pessoas vêm falar alguma coisa, eu falei, meu amigo, se você não fala de pastor perto de mim, não, pelo amor de Deus, deixa a unção dos homens quietos lá, que essas coisas para mexer é meio complicado, né? Fica meio apertado. E congregando com o pastor Joás, a obra de Deus sempre cresceu, ele sempre viu meu ministério, comecei na portaria, né? Tudo começa na portaria. Não sei se você foi assim. Tudo começa na portaria. Comecei na portaria, hoje os obreiros hoje quer tudo já subir no púlpito. É verdade. Eu não, eu comecei na portaria servindo água, trocando lâmpada, pintando igreja, até hoje, né? A gente faz isso, a gente não larga essa quem nasce para servir, serve isso aí. Então comecei assim, o pastor viu, falou que ia me consagrar a diácono, me consagrou, eu continuei fazendo a obra de Deus, né, visitando o povo. Quando ele até gostava, que quando ele ia visitar alguém eu já tinha ido, né? Porque eu aprendi assim com o meu outro pastor de Engenheiro Pedreira. E eu falo, pastor Renato, que muitas das vezes nós pastores, quando a gente vai visitar alguém, eu pensava assim, que quando o meu pastor ia me visitar, a gente ficava 2 dias, um dia assim na igreja, no outro dia ele já estava visitando a gente. Entendeu? E muitas das vezes ele nem falava nada, ele falou, só vim tomar um café com vocês. Sabia que estava sendo amparado. Não, já sabia, aí você alegrava quando era noite, os jovens estavam tudo na igreja, minha mãe ia para a igreja, meu pai era meio rebelde, mas hoje ele hoje ele encontra alegre, graças a Deus, entendeu? E a obra vai seguindo. Você vai falar alguma coisa, eu posso
continuar. Se eu puxar, que eu vou fazer Fala- outras fala- perguntas. fala aí. Esse é o início, Isso aí. esse é o início, esse é só o início. O perdão do pastor Leone veio, né? Louvado seja Deus, são 19 horas e 32 minutos aqui na Missões Web, o programa Entrevista com o Pastor. Hoje nós estamos aqui com o pastor Oriones, da Assembleia de Deus, profetizando no Vale. Louvado seja Deus, né? E é difícil, né, irmão? A gente sai de uma terra e vir para outra, né, só na promessa de Deus. Louvado seja Deus, só na promessa de Deus. Isso é muito difícil. Louvado seja Deus. E qual foi o momento aí que você falou assim, eu vou parar, pensou em dar aquela parada, em desistir? Qual foi esse momento? Já teve? Você teve esse momento, né? Rapaz, teve uma vez que eu estava fazendo uma campanha, acho que você deve lembrar, eu estava fazendo uma campanha na igreja, fazendo a obra de Deus, né? Fazendo a obra de Deus na igreja e aconteceu algo com a minha esposa, né? Que acho que todo mundo já sabe também o que aconteceu, que ela quebrou o tornozelo e eu estava fazendo a obra. Eu estava fazendo uma campanha na igreja, até do pastor Joás, que eu estava fazendo, acho que eu fiz 21 dias, eu me recordo 10 dias, eu fui fazer algo no pastor Joás e minha esposa foi e quebrou o tornozelo. E eu fazendo campanha, fazendo a obra de Deus. Né? Aí ela foi e quebrou o tornozelo e eu, naquela hora ali, eu parei e falei, gente, eu vou parar tudo, porque eu cheguei até a reclamar. Eu falei, pô, senhor, eu estou fazendo a obra, estou buscando, estou fazendo tudo, eu orando no monte, no vale, e jejuando. Aí acontece que a minha esposa, eu desempregado, ainda minha esposa vai e me quebra o tornozelo, sem carro, sem nada. Nossa. Entendeu? O carro que estava comigo, a pessoa pediu de volta, eu fiquei de pé e minha esposa tendo que operar. Entendeu? Aquela hora ali eu dei, mas eu só pensei, eu não parei não, continuei a obra, terminei a campanha, Deus bradou na minha vida, na vida da minha esposa, que ela foi levada para um ínto direto, sem ser preciso de nada, foi operada, graças a Deus até hoje ela anda normalmente, não aconteceu nada, entendeu? A operação foi tudo correto conforme Deus quis, né? Que a gente pensamos que ela ia ficar toda a vida lá, aí teve um médico lá que era supervisor do ínto, ele mesmo arrumou para ela, levou ela e ele mesmo acompanhou a operação dela, deu tudo certo, graças a Deus. Foi essa hora que me deu aquela... Não, deu aquele baque assim, mas graças a Deus, Deus fez. E eu terminei a obra, terminei a campanha. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É isso aí, tá vendo, gente? Ninguém, eu costumo dizer aqui sempre que ninguém é super-homem, ninguém o povo olha para os pastores e acha que os pastores são feitos de aço, são robôs, né, tem superpoderes, e não tem. O pastor também gosta de receber carinho, gosta ou não gosta? Gosta, com certeza. O pastor também gosta de ser visitado, o pastor gosta. Por isso que eu fiz a pergunta antes, como é que você queria? Se você é uma boa ovelha, você como pastor, queria ter você como ovelha? Por que não, pastor? As pessoas só criticam os pastores. Ah, o pastor não faz isso, pastor não aquilo, pastor não aquilo, pastor não faz isso, pastor não faz isso, mas não se coloca no lugar do pastor para entender. Né? Cada pastor tem uma dinâmica de trabalhar, o pastor ele trabalha mais no louvor, ele gosta de estar louvando, estar ali, o pessoal a juventude, eu observo muito isso. Né? O outro já gosta mais de doutrina, de doutrinar, de ensinar. Outro pastor que gosta de trabalhar com missões, outro, e assim vai, né? Mas todos eles são pastores e cada um se completa, né? O corpo de Cristo, né? O corpo se completa. E aonde que o pastor, o senhor sentiu que foi o seu dom era louvar, era partir para essa área de louvor, sentiu que Deus falou, não, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou te usar, é aqui que eu vou fazer? Então, tem o meu pastor Neuci, ele tem um pouquinho de culpa. Hoje ele tem um pouquinho, porque ele era cantor evangélico, entendeu? Então ele era músico. E a nossa juventude foi só a parte de louvor. Tinha estudo bíblico, mas a nossa parte era mais de louvor. Então quando ele saía para cantar, por eu gostar de louvar, então ele me levava junto com ele para louvar junto com ele. Ele falou, não, tem um menino aqui que canta lá. Então eu sempre
ia com ele para cantar. Então eu puxava mais para de louvor, porque a gente quando fala até do ensaio na igreja, aqui eu até falo com meus filhos, que a obediência começa de casa, né? Eu falo com meus filhos, quando vai ensaiar algum hino, alguma coisa, eles levam, com 20 minutos eles estão de volta. Eu falei, não é possível que vocês iam ensaiar. Já ensaiaram? Porque a gente quando começava a ensaiar, a gente pegava, vamos supor, a gente chegava na igreja 10 horas, porque jovem não tem muita coisa o que fazer, né? Só que a gente chegava 10 horas, saía, era 4 horas da tarde, tinha vez que o pastor fazia até almoço pra gente lá, pra gente ensaiar. Então, ou seja, a gente ficava o dia todo ensaiando, para quando chegar, a gente, não é questão de querer se aparecer, mas é fazer algo perfeito para Deus, né? Tudo que tem que fazer, nós temos que fazer direito, porque tem gente que vai fazer, é para o Senhor, quer fazer de qualquer maneira, não. Se é para o Senhor, você tem que fazer direito. Saia de novo. Saia de novo. Tá ruim, vamos ensaiar de novo. Então, foi onde eu puxei mais para o lado do louvor, é porque com ele eu louvava mais do que eu pregava. E cada qual tem um dom, né? Então meu dom foi mais para a área de louvor. Até você vê até hoje que eu gosto mais de louvar do que, é claro que se chamar para a gente trazer a mensagem, a gente vai trazer a mensagem, mas a minha área mais é a parte de louvar por esse modo, porque o nosso pastor era músico, então a gente puxou mais para o lado da música. Foi ensinado assim, a juventude foi dessa forma. Eu observo porque eu conheço muitos amigos meus, muitos irmãos, muitos pastores, que eles têm o dom de pregar louvando, eles louvam, pregam muito bonito, ministra a palavra, cantando muito bacana, muito edificante. E quando o louvor ele contém letras que puxam das escrituras, não tem como. Prepara o coração para a entrada de Jesus. Louvado seja Deus, né? Pastor Iones, todo mundo conhece aqui em Seropédica, está sempre aí, tem festividade, jovem, está sempre ali, porque está sempre no meio do jovem para louvar, levar o jovem para louvar. Tem a diaconisa Andressa, que é a filha, também louva a beça. As gêmeas, nem se fala, louva também a beça, está sempre saindo para louvar, está sempre sendo convidado para sair. Então já vê que a família, louvado seja Deus, foi chamada para esse ministério de louvor. É um ministério bonito, né? Que às vezes a gente está tão triste. E você que não ouve no São Joé, né? Tá triste, aí daqui a pouco bota lá, ouve aquele louvor, faz aquele carinho, tu sente Deus te acariciando através do louvor, né? Tu tá preocupado, tá até nervoso, você escuta um louvor, você vai lá e baixa logo a bola, né? Louvado seja Deus, aleluia. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que eu faço à maioria. Decepção, né? Não vou dizer pessoal, não. Para mim, pastor não tem decepção pessoal. Assim, decepção de a gente investir naquela pessoa e você achar que ela podia ir à frente e de repente ela para, desiste, né? Que tudo que aquilo que a gente como pastor, a gente investe em alma, a gente investe em vidas, né? De repente a gente dá de frente, meu Deus, como eu posso ter errado, como eu já teve algumas assim? Rapaz, tem várias, mas tem uma que não é nem uma decepção, é mais tristeza, porque eu tenho um irmão, né, que ele é diácono. Se foi consagrado, a unção não muda, né? Você pode viajar vários mundos, pode ir para onde você quiser, continua sendo diácono, isso aí. E é mais tristeza, porque esse irmão meu hoje se encontra fora dos caminhos do Senhor, né? E teve um culto uma vez em Gero Pedreira, que eles me chamaram para ir lá, eu fui louvar, e através do louvor, né, Deus tocou no coração dele, aí eu fui lá, Deus usou, a gente falando, pá, ele veio, aceitou Jesus chorando. Só que é aquilo, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Mas se o bom pastor não der a vida pelas ovelhas, o lobo vem e vai devorar as ovelhas. Se você não tiver constante lá, cuidando, tomando conta, né? Porque tem um certo tipo de ovelha que tem que ter um cuidado. São elas tão teimosas. Infelizmente, né? Tem que ter um cuidado especial. E ele, infelizmente, se afastou, porque não teve esse carinho, não teve esse cuidado. E eu fico muito triste com isso, porque hoje até ele mandou uma mensagem para mim, botou um hino, um louvor lá, e falou, poxa, quando eu escuto esse hino, até hoje eu choro. Então você vê que no coração ainda tem a chamazinha acesa, só que tem que ter alguém para dar tem uma brasa, né? Tem que ter alguém para dar uma sopa para essa chama acender. E eu estava até falando com a minha esposa hoje, eu mostrei a ela, eu falei, ó, aqui, ó. Ela, pô, mas tu já vai chorar. Eu falei, cara, é uma alma, eu fico triste. Entendeu? Então eu fico triste, porque precisa de alguém para ajudar.
entendeu? Quando você está com um problema, ou eu estou com um problema, poxa, pastor Renato, me ajuda, ou você, pô, pastor Renato, me ajuda. Então, sempre tem um apoiando o outro, e lá não tem apoio, é onde as coisas não acontecem. Então, é mais tristeza por ver, não só ele, mas um montão de alma por aí que te vê desgarrada por falta de cuidado, falta de carinho, falta de amor, entendeu? E eu fico triste com isso. A minha esposa fala que eu estou sendo pastor, eu tenho um coração meio mole, meio fraco. Mas eu sempre fui assim, eu choro, eu fico triste mesmo, porque eu tenho amor às almas, eu tenho carinho, eu tenho zelo. Né? O chamado pastoral, né? O chamado pastoral é isso, você tem aquele zelo pela alma, pela vida, né? Pastor, ele foi chamado para apacentar, vai trazer a tradução, é o que leva a paz, é o que cuida, né? Tem várias traduções que chamam, né? Que vai determinar a palavra pastor. Mas para a gente, pastor, o que determina é o amor de Deus em nosso coração. É esse que se enquadra. Desde novinho a gente já tem isso, não é porque chegou até lá, já nasceu lá, já teve chamado, já teve a vocação lá, chamada, só completa ali o ciclo ali, mas você já sabe, já teve chamado, porque mesmo quando você é um diácono, quando você é um simples obreiro, né, você já sente aquilo de ajudar, de visitar, de estar na casa, de você ver, cuidar, né? Eu fui testemunha, eu fiquei doente um tempo, o pastor Iones me levava para a clínica ali, eles fizeram para me pagar meus exames. Então você vê que isso não vem do homem, é uma coisa que vem de Deus. Então a pessoa tem um chamado antes mesmo dele ser pastor, dele ser consagrado pastor. Então aquilo já tem um chamado, já tem a vocação, e só confirmado ali naquela hora, né? Eu lembro quando eu era mais novo, mesmo quando eu ser diácono, obreiro, eu já fazia algo, já ia levar para lá. Então aquilo já vem dentro de nós e nós vamos só aperfeiçoando até a hora que chegar. Opa, agora pode ser. Toma o título, segura aí, vai embora, louvado seja Deus, né? E é assim mesmo. São 19 horas e 44 minutos aqui na Missões Velhas. Eu quero mandar um abraço, pastor Marcelo Teixeira, Canaã, louvado seja Deus. Pastor Hamilton, meu pastor, louvado seja Deus. Tamo junto. Pastor Joás, meu pastor também, louvado seja Deus. Também comecei lá, congreguei lá há muitos anos, né? Também aprendi muitas coisas lá. Um dia ainda vou trazer aqui para a entrevista do pastor Joás, louvado seja Deus, aleluia. Né? Mandar aquele abraço para o mestre Guido, para o tio Claudinho. Ó, lembrando a vocês que segunda-feira, no Papo de Cristão, tio Claudinho, Cláudio Rodrigues, ele vai estar aqui como subsecretário da cidade seropédica, né? E vai falar sobre os jovens, sobre a importância do esporte para os jovens. Você não pode perder não, hein? Fica ligadinho, né? E eu acrescentei a ele uma pergunta. Será que o esporte pode também ser usado como uma ferramenta estratégica para disseminar o evangelho no meio dos jovens? Né? Eu vi essa pergunta, está lá, louvado seja, já está dando pessoas, já está lá me chamando no Zap, já está me chamando lá no Messenger, já está respondendo, louvado seja Deus. Né? Então, segunda-feira, vamos junto, às 19h30, ao vivo. Louvado, um abraço para o meu irmão Almir José, louvado seja Deus. Um abraço também para o pastor Getúlio, louvado seja Deus. Ih, gente, é muito pastor. Pastor Gilvão de Santa Cruz, pastor Davi Rocha de Santa Cruz, pastora Maria, louvado seja Deus da Conceição, presbítero Emerson, aquele abraço para vocês em nome de Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O interessante, né? Todo pastor chegou um momento que teve que o coração ser cortado, né? Cair lágrimas, choro, porque quer ajudar e não consegue. Né? Você está ali, tu quer fazer, já passei várias vezes esse momento. Vou fazer essa pergunta agora para o pastor Iones. Já passou por esse momento? Como é que foi? De você poder, você vê que aquele cidadão ou aquela cidadã precisa de uma ajuda, ou seja espiritual, ou seja financeira, e você não ter condição de ajudar. Aquilo entristece. A mim me entristeceu, entristece toda. Já passou por isso? Como é que foi isso? Rapaz, já passei duas. Uma primeira, você vai até lembrar, você vai se recordar agora. Eu fui socorrer, foi até seu pai. Não sei se você se lembra, teu pai passou mal, estava com um carrinho velho, a gente não tinha nem carro. Eu estava com um carrinho velho, quando eu botei teu pai para socorrer dentro do carro, meu carro vai e me quebra.
nós tivemos que dar um jeito, e eu fiquei aquela noite sem dormir, preocupado, nervoso, chorando. Minha esposa, o que é isso? Eu falei, gente, eu fiquei preocupado, que a gente... Então, e o outro foi um rapaz que me procurou um certo tempo para ajudar, que estava com a coisa muito difícil dentro de casa e eu não tinha, né, para ajudar. Eu até peguei o pouco que eu tinha e dividi, mas eu fiquei preocupado, fiquei triste porque a nossa igreja, por ser pequena, a gente congregava até no Pastor João, não sei se você se lembra, a gente não tinha muita estrutura para ajudar, que estava no começo, e o rapaz me procurou e eu tenho uma sorte com essas coisas, não sei se você sabe, todo mundo que precisa de alguma coisa vem em cima de mim. É o pastor. Eu tenho uma sorte danada, né? É o mesmo, pastor é mesmo. Eu tenho uma íngua para essas coisas, essas bênçãos aí, então a gente tem que sempre, né, tem coisa que vem que a gente sabe que não precisa, mas tem coisa que vem que a gente sabe que precisa, que a gente tem que ajudar. E aqueles também que não precisa, que a gente usa da boa nossa fé, depois Jesus toma conta também. Então, foi essas coisas que me aconteceu, essas duas aí, do irmão querer e eu não tive que ajudar, com o filho, e a gente não tinha como, né? Até do outro dia eu corri atrás, consegui só que naquele instante eu não tive para ajudar, né? E a gente fica triste quando alguém vem pedir porque está precisando, e a gente na hora não ter, a gente fica triste. Nessa noite eu não dormi, chorei, fiquei preocupado, entendeu? Porque eu sou assim, você conhece, eu fico preocupado, eu fico triste, mas graças a Deus hoje ele trabalha até comigo hoje. Ele trabalha na guarda, ele trabalha até comigo. E graças a Deus hoje está tudo encaminhado, ele é da igreja também, está tudo encaminhado, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. É a trajetória de um pastor, né? Agora a parte mais assim complexa do seu pastor, porque o pastor ele tem que ser pastor, ele não pode, ele é pastor da igreja, é pastor na rua, é pastor também dentro de casa. Não tem jeito, porque não tem como. Né? A parte mais complexa é o pastor na família. Ele tem que ser pastor na família, tem que ser pastor em casa porque ele é pastor. Né? Essa parte, às vezes, dá uma balançada. Né? Lá em casa, você vou dar só um exemplo, lá em casa, eles têm um livre-arbítrio, porque eles escolhem. Quando eu era pequeno, ensinei o caminho que andar, todos eles. Fez a esposa, meu filho agora está maior, né, 18 anos, então é ele. Todo dia eu vou no pé do ouvido, falo. Não posso faltar um dia sem deixar de falar, eu falo, chato, porque eu também sou pastor lá. É muito difícil isso, ser pastor, descer assim, ser pastor, e como é que lidar com a família com isso? Então, dentro de casa é pior do que na igreja. Por quê? Na igreja as ovelhas escutam mais do que dentro de casa. As pessoas falam eu nem concordo com isso, mas as pessoas falam, eu fico quieto, que vaso de casa não tem honra. Eu não concordo muito com isso não, mas tudo bem, que a gente tinha que ter honra. Né? Dentro de casa então tinha que ter honra. E meus filhos são bênçãos. Entendeu? Eu vou falar com minha bênção que meus filhos são bênçãos. Eu tenho 4 filhos, né? Tenho a gêmea, que é a Maria Clara e a Ana Lorena, o Louva, que é uma beleza, como você acabou de falar, nós somos chamados para a igreja para louvar. Tem a Andressa, que é casada, né? Que é com o diácono, né? Agno, também é benção, é o músico da igreja, o baterista. E tem o Leone, esse é o rebelde, né? Esse é o rebelde, mas foi criado, foi criado no Evangelho, na Bíblia, igual você falou, a gente ensina o filho no caminho que deve andar. Completou a maioridade, é com ele. A gente ensina, inclusive já sofreu até acidente, igual você sabe, de moto aí, Deus apertando. Só que chorei muito também, fiquei triste, mas Deus falou, eu estou apertando, mas não tomou jeito ainda não. Mas é aquilo, eu da minha casa, pastor, eu tenho o costume de falar que eu sou meio chato. Eu sou meio chato porque eu falo que a obra de Deus começa dentro da nossa casa. Se a gente não governar a nossa casa direito, não tem como a gente fazer a obra de Deus. Né? Primeiro começa dentro de casa. Exato. Então eu ensino direitinho, eu falo. Não é porque não é da igreja, que não frequenta a igreja, que não tem que me respeitar como pastor. Né? Primeiramente, eu sou pai, mas eu sou pastor. Então tem que me respeitar, ele me respeita. Não, pai, eu sei que eu não sou da igreja, mas graças a Deus me respeita. Ele não traz bebida para dentro da minha casa, se ele fizer, ele faz na rua. Se ele beber, porque a gente tem que ser aberto, eu guardo a minha vida aberta, eu tenho um medo danado de
Então gosto das coisas tudo certas. E até se ele beber na rua, ficar bêbado e dormir pelos amigos, não deixa nem ver ele bêbado dentro de casa. Ele tem um medo danado, não vai que meu pai até me dá um cascudo lá, é meio complicado. Entendeu? Mas não deixa de ser benção, é respeitador, me respeita como pai, me respeita como pastor. Entendeu? Então, dentro de casa é até mais difícil com os filhos, porque por você querer as coisas, a minha filha fala, poxa, mas o senhor pega tanto o nosso pé na igreja, as ovelhas é até mais. Falei, rapaz, se eu ser mais severo com vocês dentro de casa, não é questão que eu quero ser ruim, não, é porque dentro de casa tem que ser o exemplo. Porque se eu pegar firme com vocês, se eu chegar lá na igreja, ninguém fala, poxa, pastor, mas lá os seus filhos que teve, eu já vi isso. Eu já vi na igreja que eu congregava, o pastor deixar, e quando o pastor ia chamar as ovelhas, mas aí seu filho faz aí, então você tem que, dentro de casa, tem que ser mais firme para quando você chamar a atenção da igreja, não deixar exemplo, né? Isso aí, ser o exemplo, não deixar um pezinho fora. Então, dentro de casa é até mais complicado, meus filhos ficam até de orelha quente comigo, mas eu pego firme, não dou mole. É verdade. É isso aí, gente, a vida de pastor não é muito fácil, não, até porque o que eu falo sempre, por que esse espaço foi aberto aqui na Missões Web, nessa rádio que está ganhando espaço, nessa audiência, essa repercussão toda, porque os pastores, muita gente taca só a pedra, ataca, não sabe o convívio, não sabe o que é a vida de um pastor, não sabe o que o pastor passa, não sabe o sofrimento, a dor. Eu estou falando que o pastor, aquele que tem chamado mesmo, não é a carteira, o diploma, não, aquele que tem chamado para pastorear, aquele que dá a vida, né? Se dedica a vida em ajudar almas a seguir o caminho do reino. Então esse programa foi para isso, foi para mostrar que os pastores, eles também têm vida, têm família, têm filhos, né? Eu tenho 3 filhos, duas meninas e um menino, o mais velho o mais novo, como eu falei, já fez uma idade, o outro já me deu menos trabalho, mas primeiro me deu mais, né? Do meio, então, nossa, foi que deu a minha primeira netinha, Natalina, maravilhosa, um beijão, louvado seja Deus, né? Linda, e te dá alegria mesmo pelas lutas, né? Você fica feliz, você fica, né, com o coração cheio, né, pastor? Porque nós somos pastores, mas não somos feitos de aço, não, irmão, nós temos sentimentos que nem vocês. Nós passamos provas até maiores, a gente fala que quanto é mais dado, mais é cobrado, mais é apontado na rua, mais é isso, mais é aquilo. A gente tem que ter uma postura, tem que ter isso tudo, porque somos pastores, né? Foi dado esse título, foi dado esse chamado por Deus. Então, tudo que é difícil para você, para nós é mais difícil ainda. Louvado seja Deus. Não estou dizendo que nós somos especiais, nada disso. Falando que é difícil por causa que foi criado sobre o pastor essa bolha, né? E o pastor chora, o pastor sofre, o pastor quer ser visitado, o pastor quer receber carinho, porque ele também é ser humano. Também tem alma, ele também tem coração, também tem sentimentos. O ser humano é feito de sentimentos. Por isso que nós abrimos aí. Louvado seja, 19 horas e 55 minutos. Agora chegou aquele momento que a gente vai falar das programações aí da igreja. No caso agora, como ele é da mesma igreja, como ele é da mesma igreja, louvado seja Deus, né? Que é a Assembleia de Deus Profetizando no Vale, já foi até fácil fazer a programação, né? Quarta-feira, culto, 19h30 às 21h30, né? Quinta de manhã consagração, né? Louvado seja, de 8 às 10. Sexta-feira, 19h30, culto. Domingo de manhã, louvado seja, não vai ter, porque eu vou trabalhar, não vai ter, mas é domingo de manhã, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, de 8 às 10. Domingo à noite, 19h30, 9h30, às 21h30, culto, louvado seja Deus. É o 4º culto que é Santa Ceia? Terceiro. Terceiro domingo do mês, Santa Ceia, né? Então, quisermos fazer uma visita, se quiser se alegrar conosco, louvado seja Deus. E aí, primeiro sábado do mês e terceiro sábado do mês, né? Culto lá na Fonte Limpa, no ponto de pregação, lá na Missionária Monique. Lá na Estrada da Louça ali, né? Tá na Louça, logo a primeira fazenda do lado. E o diácono lá, a esposa dela. E o diácono Ronaldo. Estão lá os dois juntos lá, né? Aquele abraço para vocês. Louvado seja Deus. Vai bater na gente. Vai, irmão, senão, vai lá, não esquecer de mim aqui, pastor. Eles estão fazendo o possível para estar lá, né?
Por isso hoje a entrevista de pastor hoje passou para o segundo sábado, era o terceiro, justamente para tentar malear aqui as coisas para poder, né, nós somos poucos aqui na Profetando no Vale, mas somos, né, dedicados à obra de Deus. Louvado seja Deus. Agora aquela pergunta que pastor nenhum gosta de ouvir. Eita Jesus, louvado seja Deus. Pastor, eu no caso, eu quando eu erro, nós somos passivos de erro, né? Louvado seja Deus. Por nós sermos pastores, é mais difícil nos corrigir. E se não houver correção, a gente continua no erro. Né? Porque tem muitas pessoas que não chegam perto do pastor porque dá aquele medo de falar com o pastor, porque o pastor é duro, que o pastor é aquilo. Né? E como é que faz para a gente se autoanalisar? Como é que faz para a gente poder reconhecer que está errado, reconhecer que errou, que tem que mudar? Porque nós somos, acabei de dizer, nós somos seres humanos, não somos perfeitos e erramos. Né? Como é que é isso, pastor Oriones? Então, vou falar de mim. No meu caso é muito fácil. Eu sou um cara que, se eu fazer algo errado, Deus me cobra na hora. Eu passo até mal, pastor. Se eu falar, as pessoas pensam que é até brincadeira, eu passo até mal. Minha esposa fala, Jesus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, rapaz, eu fiz algo e não deu certo. Aconteceu algo comigo, não sei se tem ano, mas eu me recordo que eu fiz, aconteceu algo entre comigo e um obreiro, né? E esse obreiro eu senti que ele se entristeceu. Né? E eu tenho o costume de falar que a gente não somos santos, nós não somos perfeitos, nós temos erros, né? Assim como nós fazemos algo que acertamos, nós também fazemos algo que nós possamos errar, né? Pode magoar alguém. Mas isso não é motivo para as pessoas chegar e sair falando. Eu dou até liberdade. Falei, se a gente fizer algo de errado, as pessoas podem vir até a gente. Poxa, pastor, o senhor fez algo que me entristeceu, isso aí me entristeceu, me machucou. Que a gente vai pedir perdão, só que antes dessa pessoa pedir perdão, eu passei mal, entendeu? Eu fiquei com mal-estar, chorei, minha esposa falou, eu estou passando mal, eu tenho que ir até o irmão, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que conversar. Eu procurei o irmão, mas ele falou, poxa, pastor, eu já ia procurar o senhor. Eu falei, rapaz, me perdoe. Não, pastor, está tudo bem, mas eu senti que eu falei algo que eu entristeci. Tem coisa que você fala que às vezes passa despercebido, mas eu senti que naquela hora que eu falei, eu entristeci o irmão. Então fui até ele, pedi perdão, porque eu reconheci a coisa melhor que tem você conhecer quando você erra. Tem pessoa que não reconhece. Não, eu sou pastor, sou isso aí. Não, eu sou assim, eu sou desse. Se eu fizer na hora, eu posso até passar mas depois eu paro e penso, poxa, eu fiz errado. Né? Então eu fui, procurei o irmão, pedi perdão, falei, rapaz, não, pastor, está tudo bem. Hoje me dou super bem com o obreiro, entendeu? E a gente continua junto, amigo, entendeu? Porque teve aquele diálogo, né? Se você chegasse e outra coisa, eu tenho medo, pastor, porque tudo que a gente faz, a primeira coisa que as pessoas falam, não fala, o irmão Orione, o pastor, e a primeira coisa que vai é na unção. Então você tem, hoje em dia, isso aí é o pastor Orione, não é o Orione. Se falasse de mim, eu não esquento, mas quando mexe na unção, não vai fazer falar de mim. Agora quando mexe com meu Deus, então eu fico preocupado. Isso aí, então eu fico muito preocupado, eu tenho medo, então eu falo até com a minha esposa, tudo que a gente vai fazer, eu tenho um receiozinho, porque se você fizer alguma coisa de errado, não vai ser o irmão Orione, vai ser o pastor Orione. Então, a primeira o pastor Orione, lá da igreja, lá do pastor, profetizando lá do pastor Hamilton lá. Então, não é só o meu nome que vai levar, meu nome de pastor, é o nome da igreja, é o nome do pastor. Então, gera um montão de coisa. Então, eu tenho medo na hora, eu procuro me policiar daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Eu procuro, é claro que eu não sou perfeito, mas eu procuro andar o mais correto possível para não gerar problema para a obra de Deus, né? Para não agravar na obra de Deus, porque tudo que você faz de errado sempre vai agravar a obra de Deus, porque o diabo está aí, né? Para te apontar, para te julgar. Isso aí, então ele usa estratégia para até mesmo tirar os irmãos da igreja. Então a gente tem que usar estratégia para trazer eles para dentro. Então quanto mais certo a gente andar, é melhor. Claro que a gente vai ter um errinho, mas já deixa até aqui. Se algum dia eu errar com alguém, não, por favor, em nome de Jesus, me procura, conversa, que vamos chegar num diálogo e vamos acertar da melhor forma possível. Glória, louvado seja Deus, aleluia, né? E falando em estratégia,
Nós acabamos de agora de ter aula de violão, né? As crianças foram embora. Se tivesse saído no fundo aí, eles estavam aí aprendendo, estudando ali o nosso irmão Neto ali, que se prontificou a ensinar o básico aqui para as crianças. Eles adoram ver, brincam, né? Ele fala da palavra. Agora estava aqui a irmã, estava com a filha aqui, a mãe, a filha aqui, né? Também aprendendo um pouco. Acho que eu também vou aprender. Muito bacana. Isso se chama estratégia, irmãos. Tem quinta-feira, terça e quinta, tem taekwondo às 7 horas com o mestre Guido. As crianças estão se envolvendo bastante, né? Já estão sendo lançado a semente do Evangelho para elas, para os pais que eles estão. Tem o Ponto Cruz, que é terça-feira, de 10 a meio-dia, de 13 às 15 horas, com a irmã Ana Paula e a irmã Rosana. Diaconisa Rosana, aquele abraço, mulher guerreira, louvado seja Deus, está dentro da obra do projeto já há bastante tempo, ajudando bastante o projeto Missões a fazer essas coisas todas que vocês observam aí. Então, aquele abraço. Então, isso é uma estratégia, né? E nós somos gratos, porque o pastor abriu as portas da igreja. O pastor Hamilton, ele abriu as portas, não, o pastor pode, vai fazer o bem, vai anunciar o evangelho, vai pregar para ele. Abriu as portas, não fez nada, falou, pode fazer. E nós estamos aqui, o Projeto Missões, a Rádio Missões Web fica dentro de uma sala da congregação Assembleia de Deus Profetizando no Vale. Nós estamos falando daqui de dentro, da igreja. Louvado seja Deus, né? Então, mais um abraço, um agradecimento ao pastor Hamilton. Hoje ele fugiu, né? Conseguiu passar hoje, ele fugiu para a entrevista do pastor. Mas já sabe que eu vou pegar ele pelo pé, louvado seja Deus. Vai vir aqui também falar, louvado seja Deus, né? Falar um pouco da sua vida e trajetória, que não é pouca não, né? Já é muita. Então é muito bom, muito gratificante ter essas estratégias, né? Para muito, se a gente, pastores, acho que o pastor tem que ter um padrão. O padrão é aquele, né? Padrão de qualidade. Aqui eu tenho que fazer assim. E uma coisa que eu gostei muito quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui não tinha uma chamada religiosidade, aqui tem que estar aquela coisa, não, recebe todos, entram, todos vêm, mas na frente Deus vai trabalhando, vai mudando as pessoas, né? Então é muito bacana, né? E o pastor Oriones, o senhor se considera uma pessoa muito religiosa, menos religiosa, pouca religiosa, um pastor, como é que se bota nesse grau de pastor? Então, eu não sou muito religioso, não. Eu procuro fazer o certo. É claro que a gente não vai, aquilo que eu falei, a gente não vai fazer, nem tudo a gente faz certo. Eu procuro fazer o certo. Eu trabalhei numa obra uma vez, eu fazendo propaganda, eu trabalho de pintor, né? Então eu trabalhei numa obra, agora eu estou na guarda, eu trabalho de pintor, você sabe, eu trabalhei numa obra, junto com um pastor amigo meu, e na obra eu gostava de brincar, né? Porque a gente está lá, a gente está se interagindo, não é porque a gente é pastor, porque eu não sou santo. Né? A palavra de Deus fala que Deus olhou do céu e da terra, não viu um santo, não tem um justo. Então, eu não sou santo. Isso aí eu gosto de brincar, eu gosto de interagir com o povo, né? Gosto de falar a zoeira dos pessoal. Né? Isso aí, da língua dele, a zoeira dele, eu gosto de brincar. E um jovem chegou perto de mim, já usado, né? Falou, poxa, você é da igreja, você é pastor? Eu falei, rapaz, pela misericórdia, pô, mas nem parece, porque eu falei, meu amigo, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, entendeu? Se você for falar da palavra de Deus, nós vamos conversar da palavra de Deus, vamos conversar da Bíblia. Aqui a gente estamos brincando, estamos interagindo, então a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra, entendeu? Porque não é questão que eu só ser sério que eu vou trazer as pessoas para dentro da igreja. Tem pessoa que eu já veio congregar comigo por eu ser brincalhão, entendeu? Eu gosto de brincar, gosto de conversar, entendeu? Poxa, pastor, quando a gente está conversando da Bíblia, estamos da Bíblia, quando estamos brincando, então aí é por isso que você, aquilo que falou, é estratégia. Se você for um cara muito durão, você não vai, né, ganhar as almas para o Senhor, porque você, pô, o cara é santo demais. Então, eu não sou assim, eu gosto de levar a palavra de Deus corretamente e ser do jeito que eu sou. Alegre, brincando, sorrindo. Na hora de a gente falar sério, vamos falar sério. Na hora de brincar, a gente vamos brincar. Né? Igual na minha casa, você vê aqui um montão de jovens, um montão de gente vai lá, pedir auxílio lá, perguntar da obra de Deus. Teve o último que mandou agora, eu expliquei. Eu falei, mas joguei um pouquinho para cima de você também, que senão vem só muita coisa para mim. Eu falei, mas
Rapaz, tudo que eu sei é assim, mas se você quer uma coisinha melhor também, quer entender, vai lá no pastor Renato também, que ele vai te dar mais um auxílio, que eu não vou sozinho, eu vou jogar um pouquinho a ponta para você também, que eu não sou bobo. Então, quando as pessoas vai conversar, vai aconselhar, a gente fala da obra de Deus, fala as coisas corretas, entendeu? Porque a gente não é santo. Então, através disso aí, a gente traz o povo. Agora, se você for muito certo, aquela firme ali de, pô, pastor é muito santo, não dá para mim não, entendeu? Porque jovem é meio complicado, né? E é por isso que eu tenho também meus filhos que estão na igreja comigo, porque eu brinco, eu falo, tem hora que eu sou pai, tem hora que eu sou amigo, tem hora que eu sou pastor, então a gente tem que saber levar para as coisas acontecer. E com isso aí a gente tem conseguido conquistar alguma coisa. Né? É isso aí. É o que eu digo, né? Sempre eu falo, eu sou suspeito para falar sobre religiosidade, porque uma coisa que eu nunca me apeguei foi essa religiosidade. Então, eu sempre que os pastores vêm aqui, eu tenho essa oportunidade de perguntar, eu pergunto. Você se considera muito religioso, menos religioso? Porque a religiosidade, ela separa a pessoa de Deus. Ela, eu sou melhor, sou isso, eu faço tudo certinho, aquelas coisas todas, né? Que a gente vê aí nas crianças quando entram aqui dentro da congregação, taekwondo, o que seja, elas se contraem com a gente, brinca, e eles se sentem à vontade, e assim a gente vai falando da palavra de Deus, vai convencendo a eles a vir mais para a igreja, a vir querer participar dos cultos. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Nada, a Bíblia fala que não é por força e nem por violência. Né? E os jovens agora são crianças que estão se formando agora, vamos ficar, né? Poxa, então não tem nem como. Já tem gente que quer vir aí, criança visitar aí, né? Já tem gente, criança que quer vir, que quer conhecer, louvar. O que eu gosto de louvar é crianças que são ímpias, que elas querem louvar. Louvado seja. Eu não creio que tem crianças ímpias, né? Eu creio que não existe isso. Mas está sendo colocada a sementinha ali. Então a religiosidade, ela afasta, né? Eu, graças a Deus, né, a gente pode perceber que o pastor aqui não tem isso, que você está sempre rindo. E o povo, a gente sofre, mas a gente também é feliz, pô. A gente chora, a gente brinca, a gente ri, a gente se diverte. Estamos preparando uma galinhada boa aí, missionária Monique. Lá, prepara aí o fogão a lenha, vamos levar umas galinhas aqui, para a gente comer antes de subir aquele monte lá, para a gente orar. A gente vamos fazer aquela galinhada e vamos bater um papo, vamos rir das nossas causas, das nossas histórias, né? Cada um tem mais história. E agora é a parte final que eu falo. Qual é a causa que o pastor Leonil que passou perrengue, mas depois morreu de rir? Assim, naquela hora deu calafrio. Eu já passei por um montão, mas depois eu ri, falei, meu Deus, essa causa já passou por isso de passar, mas de repente se o senhor parar e começar a rir, mas, meu Deus do céu, rapaz. Rapaz, foi fazendo a obra de Deus, né? Isso. Tudo tá entre a obra de Deus, a gente fazendo a obra de Deus, buscando um monte, fazendo, e chegou um certo abençoado, foi falar pro meu pastor presidente para abrir o olho comigo que eu estava querendo tomar a igreja dele. Só que, graças a Deus, eu tenho essa amizade com meus pastores. Você sabe que todos os pastores que eu passei até hoje, entendeu? Todos os pastores que eu passo, eu falo que é meu pastor, né? Pastor Moisés, pastor Getúlio, todos eles então são tudo, ô meu pastor Getúlio não cansa de me visitar lá no trabalho. Então esse abençoado foi até o pastor falar que eu queria tomar a igreja dele, que era para abrir o olho comigo, eu queria pegar a igreja com ele. A gente já estava até comentando sobre isso no começo, né? Não, abre o olho com o irmão lá, que o irmão está querendo tomar a igreja de você. E aí o pastor, como meu amigo, veio e falou comigo, eu falei, pastor, eu acho que você tem que vigiar ao contrário, né? Mas, amém, vamos esperar as coisas acontecer. E dito e feito, quando foi mais para frente, o pastor presidente descobriu que esse abençoado queria abrir um ponto de pregação e queria levar as ovelhas do pastor. Mas, graças a Deus, só que depois eu e o pastor, a gente contragia, a gente rima, a gente brincamos e Deus deu vitória. Mas se a gente não andar ligado, as coisas, né? Aí vai, de repente, acontece um atrito e você acaba, entendeu? Mas graças a Deus o pastor estava ligado, a gente estava ligado, estava fazendo a obra e no final a gente rimos, saiu brincadeira e deu tudo certo, pela misericórdia de Deus. Seja Deus. Oh, glória!
O pastor ele tem que ser caráter ilibado, né? A gente tem a trajetória, tem aqui o pastor Doni, as igrejas onde eu passei, eu congreguei com o pastor Doni, congreguei com o pastor Joás, estou congregando aqui, congreguei com a pastora Maria. Então, onde eu passei, você pode perguntar a qualquer um deles. Né? Essa é a terceira minha. Igual a mim. Então, onde eu passei, você pode perguntar a um deles. Eu não saí por causa disso, eu não saí porque fiz isso, eu não saí por causa daquilo, não nada disso. Então, vocês podem perguntar. Muitas pessoas falam assim, poxa, pastor Renato, por que você marca uma igreja? Eu falei, querido, a igreja já está aberta. A igreja de Cristo já está aberta. Por que você não marca? Não, a congregação. Eu falei, querido, Deus não me chamou para eu fazer isso. E você pode perceber, pastor Jones, que a maioria desses camaradas que abrem congregação foi tudo rebelde. Brigou com fulano, saiu, abriu uma lá. Brigou com ciclano, aí diz que saiu debaixo de bênção de Deus. Meu Deus. Saiu sempre em rebelião. Porque se você não sair em rebelião, você não quer abrir igreja. Você volta para outra, quando você congregou. No meu caso, eu ia voltar, se eu não estivesse aqui, eu ia voltar lá para o pastor Joás, ia congregar lá. Qual é o sentido de eu abrir outra? Não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Só se Deus te der uma ordem direta para tudo para um lugar. Agora, eu saí dessa igreja aqui, da rua A, e abri uma aqui na rua C, ou talvez a 100 metros e abrir outra, poxa, isso não tem nada. Então isso que a gente vê muito. Então, cuidado, tá? Hoje é seu pastor, mas nunca quis ser pastoreado ou pastoreada, mas hoje quer te pastorear, quer te fazer isso, aquilo, obrigar a fazer isso, obrigar a fazer aquilo, fazer aquelas coisas todas, né? Louvado seja Deus. Então a gente tem que ter bem cuidado aonde você vai congregar, onde você está, né, com quem está te direcionando, com quem está te ensinando, quem está te guiando, né, te ajudando, porque a Bíblia fala que quem nos guia é o Espírito Santo de Deus, mas os pastores estão para auxiliar a caminhada, para que a gente dá aquela, né, bambeada e pega na nossa mão. Como foi comigo? Se não existisse pastores na minha vida, eu não estaria aqui. Quantas vezes já bambiei quando era mais novo, parei, vou parar, isso, né? E às vezes a gente dá aquela caída, ele vem cá, volta, pega com o braço, que braço de amor, vai lá, abraça de novo, né? Então, a gente tem que observar os frutos. Né? São 20 horas e 14 minutos, né? Louvado seja Deus. Rádio Missões Web, a rádio que faz missões com você, é um oferecimento do Projeto Missões, esse projeto que está o tempo todo aí do seu lado, querido, está na sua casa agora por via da Missões Web. Aquele abraço para a irmã Ivone, lá de Goiás, que está todos os programas. Ela está no programa Profetizando no Vale, ela está no Papo Cristão, ela está na entrevista com o pastor, ela está todos os dias na programação. Quando está a rádio com algum problema, ela passa, pastor, está ruim assim, está ruim assim. Aquela nossa guerreira, louvado seja Deus, e nós vamos fazer aqui uma oração, aquela filhinha que vai operar, né? Louvado seja Deus, né? Pequena Elis. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus para que Deus possa estar à frente de todas as coisas, no controle de todas as coisas. Tá? Louvado seja Deus. E você que tiver o nosso alcance da nossa voz, né? Que o Senhor possa curvar também a sua cabeça aí, que a senhora possa curvar a sua cabeça aí. Ah, eu não sou cristão, pastor, eu não sou cristã, pastor. Curve a sua cabeça, louvado seja Deus. Creia que existe um Deus que criou todas as coisas, louvado seja Deus, e que te ama e quer te salvar, louvado seja Deus. Se você crê, a Bíblia diz, se você crê, será salvo. Se você crê e for batizado, será salvo. Vamos orar, pastor, louvado seja Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso nome da criança. Feliz. Soberano Deus e Sim. eterno Pai. Pai amado, diante da Tua presença, meu Deus querido, queremos entregar, ó Deus, a vida dessa criança Elis em Tuas mãos. Pai querido, que Sim. seja feita a Tua vontade nessa operação. Deus querido, Tu unge, ó Deus querido, a mão desse médico, ó Pai querido, toma a direção de tudo, ó Pai querido. Pai amado, abençoa, Pai querido, a mãe, o pai dessa criança, Pai querido, e também, Pai querido, no alcance dessa nossa voz, do lar de cada um que está indo agora, Deus querido, Tu toma a vida de cada um em Tuas mãos, Pai querido, abençoa a vida de cada um que está ouvindo, Pai querido, essa rádio, Pai querido, Pai amado, que seja tudo, Pai querido, conforme o Teu Espírito Santo, Pai querido, Tu liberta aqueles que precisam ser libertos, Pai querido, ajuda aquele, Pai querido, que precisa ser de ajuda, Pai querido, dos altos céus, Pai querido. Nós não temos nada, Pai querido, mas nós oramos e entregamos a cada um, ó Deus, em Tuas mãos, Pai querido, e seja feita a Tua vontade, Pai. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Graças a Glória Deus, a Deus. aleluia, louvado seja Deus. E assim, irmãos, vai ficando mais uma entrevista com o pastor, hoje com o pastor Oriones, da Assembleia de Deus, profetizando no Vale. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, meu irmão, e que a paz que excede todo entendimento humano venha estar com vós, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Fique na paz e até segunda-feira, um Papo de Cristão, às 19h30, ao vivo na Missões Web.